E quando o cônjuge vai embora? Bom, quando o meu cônjuge vai embora, eu preciso de repensar. Eu preciso de começar a reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas falhas e buscar ajuda. Porque quando isso acontece, de fato, o nosso casamento já não estava indo bem. Dentro da nossa casa já estava havendo brigas, falta de atenção, humilhações, falta de fé, falta de Deus, porque nós já havíamos dado brecha. Ou fui eu, ou foi o meu cônjuge, ou foi nós dois. Mas se ele foi embora, certamente ele foi por um propósito. E é exatamente nesse propósito que eu quero lembrar a vocês um texto muito conhecido que relata no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, que é a parábola do filho pródigo. Quando o filho decide ir buscar a vida dele. E aí eu poderia estar lendo esse texto com vocês, quando um dia um certo homem, pai de 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo o que houve naquela terra, uma grande fome começou a padecer as necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, e qual o mandou aos seus campos apacentar os porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Nós estamos perecendo de fome porque o nosso cônjuge foi embora. Se ele saiu de casa, nós precisamos de fazer como o pai do filho pródigo. Nós precisamos deixar que ele realmente siga o que ele tem necessidade. Por muitas vezes nós erramos, nós falhamos. Precisamos de reconhecer as nossas falhas e aceitar a vontade do outro, com resiliência, com paciência, com perseverança, com fé e principalmente com confiança no Senhor. Porque nem eu e nem você somos capazes de mudar ninguém. E se o cônjuge partiu, é preciso que eu entenda que ele não foi simplesmente guiado por ele e nem pelo Senhor. Talvez porque o Senhor permitiu que ele fosse, até para tratar comigo e com você. Talvez o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa falta de responsabilidade, a nossa falta de capricho, a nossa falta de cuidado com a nossa casa. Porque às vezes nós passamos tanto tempo sendo mães, funcionárias, donas de casa, amigas, companheiras, profissionais, empresárias, cuidando de trabalhos até para trazer dinheiro para dentro de casa, que às vezes nós esquecemos de fazer o principal, de ser a dona de casa, a esposa que o nosso marido gostaria que nós fôssemos, ou vice-versa, sermos o esposo que a nossa esposa gostaríamos que eles fossem para nós. Mas se você está ouvindo esse áudio, certamente você quer que eu dê uma resposta. Então, o que eu devo fazer? E quando ele vai voltar? E ele vai voltar? Eu não sei, eu não posso te dizer. Isso é uma resposta que nós vamos encontrar no Senhor. Isso é uma resposta que nós vamos encontrar na palavra. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus ouve os nossos clamores. E esse pai,
ele deu o que o filho queria. E quando esse filho foi embora, ele permitiu. Nós também precisamos deixá-lo ir. Nós não temos que cobrar o que ele está levando nosso. E às vezes ele está levando algo muito mais precioso do que a terra. Porque ele está levando a nossa paz, o nosso sossego, o nosso alimento, às vezes a nossa casa, porque os bens financeiros são atingidos, a nossa esperança, os nossos sonhos. Mas é preciso entender, amados e amadas, que o nosso Deus restitui. Os nossos sonhos são restituídos pelas mãos do Senhor. Assim como quando o filho pródigo volta para casa e há uma festa, é preciso que a gente continue esperando. E eu imagino que quando esse filho foi embora, eu imagino que esse pai ficou ali olhando, ficou ali contemplando se um dia esse filho iria voltar. E eu posso dizer isso para vocês por ter sido uma mulher que também já passei pelo deserto. Será que um dia haverá volta? Mas por muitas vezes nós nos culpamos tanto que nós não conseguimos nos perdoar pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Às vezes nós culpamos tanto o outro e queremos continuar culpando tanto o outro que nós não conseguimos deixar de falar deles e neles o tempo todo, porque nós queremos vingança e não amor. Nós queremos justiça e não perdão. Nós queremos que eles paguem por aquilo que fizeram conosco, mas nós esquecemos que por muitas vezes nós também o magoamos. Quando vivemos em dois, é abrir mão de muita coisa em nossa vida. E se nós abrirmos mão de tantas coisas em nossa vida, como este pai abriu mão de uma fazenda para dar a metade para o seu filho, mesmo sabendo que ele ia embora e não sabia se ele ia voltar, esse pai continuou confiando no Senhor. E eu preciso continuar confiando no Pai. Eu preciso continuar confiando no Senhor e dizendo que o meu marido não foi embora. Eu preciso de profetizar isso na minha casa, que o Senhor o levou até ali, mas que vai tratar com ele e comigo. E aí eu preciso de começar a buscar no Pai. Eu preciso de começar a ter experiência com o Senhor, porque até então talvez eu ainda não tive essas experiências. Às vezes eu cobrei do meu marido a religião, um compromisso com Deus. Às vezes eu cobrei da minha esposa isso, mas eu não tive realmente a responsabilidade. Às vezes eu fiz tanta coisa que eu não deixei o meu marido ser de fato o varão dentro da nossa casa. Eu assumi a responsabilidade de prover na minha casa e não deixei que o meu cônjuge fosse o provedor, como diz na palavra. Porque a palavra diz que o homem é o provedor, a mulher é a ajudadora. Mas às vezes, e por muitas vezes, nós assumimos a função de provedora. Nós assumimos uma função na qual não nos pertence. E nós nos achamos tão cheia de coragem. Nós nos achamos tão fortes, tão determinadas, que é como se nada fosse nos atingir. E é quando nós tiramos o foco daquele que é o dono de tudo em nossas vidas, que é o dono do ouro e o dono da prata, que é o Senhor Todo-Poderoso, que é aquele que pode todas as coisas, que pode mudar a minha e a sua vida, que pode mudar a minha vida e a vida do meu cônjuge. Esta pode ser transformada. E ela vai ser transformada de que forma? Através da oração, da fé, do jejum. Porque eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de postura.
Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar as minhas atitudes como esposa ou como esposo. Eu preciso de reconhecer, porque eu só vou ter uma mudança de comportamento a partir do momento que eu realmente reconhecer as minhas falhas. E aí eu vou fazer como esse filho pródigo, ele sentiu falta do pai. E é nesta hora que o nosso cônjuge vai embora, que a gente corre para um lado e para o outro, e a gente busca profecias e vai de uma igreja para outra, e a gente busca a resposta e busca a resposta. Mas a gente acaba deitada e caindo e chorando e lamentando e pedindo socorro ao único que realmente pode nos socorrer. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem vindo todos os dias falar comigo e com você, que Ele pode mudar a nossa história, que Ele pode reescrever a minha história, que Ele pode nos fazer sonhar de novo. Só que para isso, é preciso que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Pai e a vida do nosso cônjuge também. Porque o nosso cônjuge não foi embora. Ele só foi ali, mas ele vai voltar, porque ele vai sentir saudade de casa. Eu creio nisso.